Bem-vindos a Panorama ABN, um programa produzido pela Agência Brasileira de Notícias ABN. Bem, hoje vamos a dar início a nosso programa um pouco abalados, tristes pelo acontecido com o Museu Nacional de Rio de Janeiro, o Museu do Brasil, que este domingo foi consumido pelas chamas. Um fato realmente muito lamentável. Bem, vamos a nos conectar com nosso repórter do Rio de Janeiro, Cristiano Costa. Então, Roberto, muito triste no momento, me encontro aqui na Quinta da Boa Vista, onde aconteceu um incêndio de grandes proporções que praticamente consumiu quase todo o acervo do Museu Nacional, situado na zona norte do Rio de Janeiro. O acervo cultural deste museu estava composto por mais de 20 milhões de peças de importante valor cultural. Um dos principais problemas foi a falta de água, que dificultou o trabalho dos bombeiros, que tiveram que apelar a caminhões de abastecimento para combater o fogo. Felizmente, na hora do incêndio, o museu estava fechado para o público, evitando que ocorresse uma tragédia maior. Entretanto, a ajuda internacional já começou a chegar. Por sua vez, o governo brasileiro disponibilizará verbas e recursos para a recuperação desse importante museu nacional. Muito obrigado, Cristiano. Agora, só esperar que as autoridades tomem as providências pertinentes para que este museu se reactive novamente. Muito bem, agora passamos a nossa sequência conversando com o Dr. Nelson Heller. Alô, Roberto, estamos aqui com o Dr. Nelson Heller para a nossa conversa habitual sobre temas variados. Sempre, é claro, em torno de saúde. Mas hoje temos um tema especial que já foi abordado em ocasiões anteriores pelo Dr. Heller e que hoje nós vamos detalhar mais um pouco. É o segundo livro do Dr. Nelson Heller. O título é curioso e eu tenho essa curiosidade, ele já tratou desse tema superficialmente, mas agora eu quero que ele explique melhor por que o seu próximo livro tem esse título, O Montador de Bicicletas. Conta para nós, Dr. Heller. Flávio, bom, tu me perguntasse o título. Bom, o título é o seguinte: quando eu vim a Porto Alegre, tinha 19 anos, fui numa pensão na Independência 480, que hoje não existe mais. Eu desci a ladeira ali, entendeu, na Independência, fui dar com as lojas. E nas lojas mesmo eu tentei me aproximar do departamento pessoal, mas não tinha lugar para a parte administrativa. E aí a direção diz: nós só temos uma vaga que é para montador de bicicleta. Então esse que vai ser o título do livro, porque foi quando eu cheguei a Porto Alegre, peguei o primeiro emprego, com 19 anos, como montador de bicicletas na América. Então esse foi por isso que é esse título, entendeu? Porque eu iniciei em Porto Alegre com 19 anos, durante um ano montando bicicletas Monarch que vinha de Paris. Uma curiosidade, Dr. Heller, esse livro, ele na verdade é uma autobiografia, então ele conta toda a sua trajetória, os momentos até chegar a essa exuberante fase de cirurgião plástico. Exato. Vê o título. O título do primeiro artigo é com referência ao meu nascimento. Então, ao nascer, no dia 18 de abril do ano de 42 que eu nasci, acontecia a chamada Batalha do Utrecht. Era era um general do exército, James Dudley, que foi bombardeado, os aviões dele foram bombardeados, e os japoneses derrubaram os aviões, e uns pilotos foram presos, uns foram mortos, e alguns desaparecidos. Então, eu conto essa história, entendeu?
de como eu nasci, entendeu? Eu nasci no interior, de parto normal, dentro de casa. Na época, os partos eram todos feitos em casa, domicílio. A minha parteira acabou sendo minha madrinha, a Dileta Maioli. Ela era professora, é o seguinte, era professora da nossa escola, da nossa igreja em Linha Júlio de Castilho, no interior de Rocaçara. Mas aí tem uma história engraçada, Fábio. O Getúlio, na época, o Brasil... Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, na época, se aliou aos americanos e declararam guerra à Alemanha. Então, inclusive, na Segunda Guerra, o Brasil lutou junto com as tropas americanas na batalha contra os alemães. O senhor deveria conviver numa comunidade onde certamente se falava apenas alemão. Isso é muito comum no interior, né? Não, e o Getúlio Vargas, o Getúlio Vargas, conta meus avós e minha mãe, o Getúlio Vargas proibiu que se falasse o alemão nas comunidades. Eles vinham à surdina à noite, escondidos, os capangas do Getúlio, e para ver quem falasse alemão. E aí queriam obrigar, mas a minha avó faleceu, falava, só dizia boa tarde e bom dia em português. E com sotaque ainda. E o Getúlio proibiu que se falasse alemão nas comunidades. E sendo que a própria... Sabe como é que era na época, minha avó contando, como é que eram os professores? O professor da igreja era o senhor Hefliger, era vizinho do meu pai. Ele era um colono da comunidade, sabia ler bem e fazer conta, e ele foi nomeado professor. Mas o tal do Hefliger, ele só falava alemão. Então as aulas da comunidade eram dadas em alemão. Aí o Getúlio proibiu que se falasse o alemão. Mas lá os colonos, os coitados alemãos lá, eles não sabiam nem do que estavam sendo acusados. Entendeu? E os cavalos do Getúlio, assurdidos de noite, iam na calada da noite para ver quem falasse alemão na comunidade. Proibiu. Aí o que a comunidade fazia? Quando desconfiava que algum policial do Getúlio estava por perto, ninguém falava em casa, todo mundo ficava quieto. É uma coisa engraçada, né? Mas, doutor Heller, tem outras passagens, certamente, nesse livro. E qual é a logística? O senhor quer lançar ainda na Feira do Livro este ano, em Porto Alegre? Eu estava pensando em lançar, mas como vai ter muita foto, vai ser a minha vida, entendeu? Dos anos, por exemplo, vai contar todas as minhas incursões no mundo da cirurgia plástica. É o seguinte, que eu operei mais de 2 décadas em Berlim, parei agora no passado porque o Dr. Peter Paul, que era o detentor da clínica em Berlim, faleceu. Operei 3 décadas em Berlim, mais de 2 décadas em Augsburg, operei em Viena. Então, todas essas histórias, não tem foto, vai ser uma coisa muito... A escolha dessas fotos vai ser um livro até meio vai ser mais caro, porque eu vou usar muita foto. Eu tenho, por exemplo, ver o seguinte, eu não sei se tu sabes, daquele posto que dava passagem entre as duas Alemanhas, a Alemanha Oriental e a Ocidental. A Alemanha Ocidental tinha o chamado checkpoint Charlie. Esse checkpoint Charlie... Um ponto de checagem, né? De checagem na época. Então, esse posto, ele foi aberto em 9 de novembro de 89, quando as duas Alemanhas se reuniram. Mas eu tive o prazer de ser convidado para operar na Alemanha Oriental, do outro lado da Alemanha Russa, na época que as duas Alemanhas não se davam. Uma era russa, o outro era a Alemanha Ocidental. E nesse posto, Checkpoint Charlie, eu ultrapassei. Em 87, eu fui convidado. Então, o título desse livro, O Amor Sem Fronteiras. Por quê? Porque o diretor da clínica do outro lado da Alemanha Russa, ele tinha uma namorada. E essa namorada tinha seios muito grandes.
Eu fui convidado no outro lado para operar a mama do diretor da faculdade do lado de Berlim Oriental. Entendeu? Aí eu tive que ultrapassar o tal do checkpoint Charlie, que era a passagem entre as duas Alemanhas. Entendeu, senhor Flávio? Aí nós passamos aquela Alemanha, conseguimos um ofício, era tudo muito... Aí conseguiram o livre trânsito. Aí consegui o livre trânsito. Então o título desse artigo é o amor ultrapassa todas as barreiras. Entendeu? Por quê? Porque o diretor tinha uma namorada que tinha um seio grande e ele me pediu para reduzir a mama dela. É incrível, né? Entendeu? O que o amor não faz, né? Entendeu? Dr. Heller, vamos fazer um breve intervalo e voltamos depois. Dr. Heller, nós iniciamos a conversa de hoje falando sobre o livro O Montador de Bicicletas, que está sendo elaborado, e essa cronologia é interessante porque começa com o seu nascimento aqui no Rio Grande do Sul, num momento muito importante da Segunda Guerra Mundial, e me faz lembrar de uma situação que também a história registra, que foi a de que muitos alemães recorreram à cirurgia plástica até para tirar alguns traços e escapar de uma perseguição que também aconteceu aqui. Claro, também. Lá aconteceram aqueles horrores da guerra, e aqui houve essa perseguição, porque o governo, o ditador Getúlio Vargas resolveu apoiar os aliados, e isso fez com que os alemães aqui fossem perseguidos como se fossem aliados do nazismo, e muitos nem tinham noção dessa situação, gente simples do interior, e alguns tiveram que recorrer à cirurgia plástica, né? Exato. Então tu vê, a cirurgia plástica, a moderna, que tem muitos procedimentos agora, que a cirurgia plástica dos anos 40 e 50 não tinha. Mas tu vê o seguinte, o livro de cirurgia plástica do nariz, aliás, é o seguinte, na antiguidade, há 100 anos atrás, a cirurgia principal da cirurgia plástica era a cirurgia plástica do nariz. E existia na França uma cirurgiã, chama-se Madame Noël. A Madame Noël, francesa, ela descreveu, digamos, os principais tópicos da plástica facial. Mas, pois, sem dúvida, um alemão também de Berlim, vizinho lá da França, o Jacques Joseph, que descreveu a rinoplastia assim como hoje nós a conhecemos. E uma coisa engraçada, sabe? Esse livro que o Joseph escreveu em 1880, existe no mundo não mais do que 40 livros, exemplares. E o Jacques Joseph era um cirurgião de Berlim. E eu atendia no consultório onde é que o Joseph antigamente atendia. E ele escreveu esse livro. E tu sabes, uma coisa incrível, eu operei a esposa, chefe da cirurgia plástica da Universidade lá de Berlim. Então, era um cirurgião, assim... Esposa dele? A esposa dele. O nome dele é Joachim Gapka. Joaquim, né? Joaquim. Esse Joaquim Gapka, por incrível que pareça, ele tinha esse livro original, sabe, do Joseph. Raridade. Esse livro está aqui em Porto Alegre, na minha biblioteca. Olha Por só. quê? Porque eu operei a mulher do Joaquim Gapka. E o Joaquim Gapka é daqueles cirurgiões mais antigos, já falecidos, de Berlim. Ele tinha o livro do Joseph original. E eu fiz uma plástica na mulher dele, e ele, de agradecimentos, se desfez desse livro milenar do Joseph. Eu tenho ele na minha biblioteca. É um livro grosso, assim, entendeu? Original, escrito na língua alemã, entendeu? Com todos os detalhes, diz assim, em alemão, né? Nasenplastik, plástica nasal, nebst ao lado de mamaplastia.
ele gostava também de mama, ele fazia cirurgia mamária e cirurgia do nariz. E ele, em 1880, ele apresentou para a Sociedade Berlinense de Cirurgia Geral 40 rinoplastias, porque até então o Joseph, entendeu, foi que inventou a cirurgia endonasal, plástico de nariz. Porque antes o cara tinha uma giba aqui, ó, o cirurgião fazia o corte por fora da giba, dava uma cicatriz. O Joseph não. O Joseph descreveu a rinoplastia com acessos internos, entrava por dentro da fossa nasal. E por dentro da fossa nasal estava tudo no nariz. Então foi a partir Não deixava a cicatriz exposta. Então é chamada a cirurgia mágica. Por exemplo, na plástica facial, onde é que fica a cicatriz? Ao redor da orelha e dentro do couro cabeludo. A cirurgia do queixo fica aqui embaixo. A cirurgia da pálpebra fica no sulco da pálpebra superior e bem rente na inferior, sempre se escondendo. Agora, nenhuma cirurgia dá para esconder tão bem a cicatriz como a cirurgia nasal, porque ele é totalmente endonasal. A gente tira a giba por dentro. E foi graças a Joseph que esse livro do Joseph eu tenho ali no original. Bem. Aqui em Porto Alegre, hein? Tá esse Maravilha. livro que é inédito no mundo. No mundo. Maravilha. Doutor Nelson Heller, chegando ao fim a nossa conversa, chegando ao fim, mas ainda temos... Bom, é que sempre recebemos perguntas. E os telespectadores que escutaram semana passada o senhor descrever diversas situações da cirurgia plástica, ficaram muito felizes. E alguns perguntam, eu acho que é uma curiosidade, quais são as cirurgias plásticas mais solicitadas atualmente? O senhor que recebe o seu consultório, consultas de pacientes, buscando sugestões, o que mais se procura hoje, assim, numa ordem decrescente? Exato. Uma boa pergunta, Flávio. Bom, a cirurgia número 1 no mundo é a lipoaspiração. Ela é, assim, hoje em dia, uma cirurgia que foi inventada em 1980 por um francês chamado Jacques Ellul. E esse francês, então, ele, em 1982, ele deu no Nordeste brasileiro, era o Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, em 82, em Recife. O Ellul fez a primeira demonstração de uma lipoaspiração no Brasil em 1982. Graças a um colega do Rio de Janeiro, que tinha estagiado na clínica do Ellul, chama-se o cirurgião plástico, meu amigo do Rio de Janeiro, é Luiz Haroldo. O Luiz Haroldo trouxe o Ellul para o Brasil, e esse Ellul tem uma história engraçada. Ele tinha uma cunhada, na França, em Paris. E essa cunhada tinha um lipoma. Sabe o que é lipoma, né? Lipoma é um tecido gorduroso em forma de tumor, que é a gordura. E essa cunhada dele queria tirar esse lipoma, mas disse para o Ellul... Onde era o lipoma que nas ela costas. tinha? Nas costas. Então, essa cunhada disse para o Ellul, que inventou a lipoaspiração, olha, eu quero tirar esse lipoma, mas eu não quero cicatriz. Aí o que o Ellul fez? Ele pegou um aspirador comum de cirurgia, onde é que se aspira secreções, e fez tipo de uma cânula na ponta e aspirou esse lipoma. E foi assim. Aí ele teve a ideia, entendeu? Ele sonhou com isso aí, sabe? Eu soube, entendeu, pelo amigo Haroldo, que o Ellul, esse que inventou a lipoaspiração, ele sonhou numa noite de como ele teria que tratar a cunhada. E no sonho, ele inventou uma cânula de lipoaspiração e aspirou o tumor. Aí a lipoaspiração, hoje em dia, entendeu? Ela é usada no abdômen, no culote, nos braços, no pescoço. Ela se difundiu Até então, a cirurgia mais realizada no mundo da cirurgia plástica era, sem dúvida, a mamoplastia de aumento e redução. Mama sempre foi uma cirurgia, entendeu? A mamoplastia, por exemplo, de aumento, foi inventada pelo Cronin. Cronin foi um americano, e esse Cronin desenvolveu a mamoplastia de aumento,
E o assistente dele era o Tom Biggs. E o Tom Biggs, eu vi umas 5, 6 vezes falar, ele era residente do Cronin, que inventou a prótese mamária. Esse Cronin teve várias vezes aqui em Porto Alegre, falando sobre mamoplastia de aumento de prótese de Cronin. Eu tive o prazer, é o seguinte, hein? O residente que inventou a prótese mamária. Eu tive o prazer de aprender muita coisa com ele. Então, nessa sua observação, pela ordem, Lipoaspiração. lipoaspiração e cirurgia mamária são na ordem as mais solicitadas. E aí vem o nariz, e vem a face. Mas a lipoaspiração, mesmo que seja uma cirurgia jovem, ela tem 30 anos, mesmo sendo uma cirurgia jovem, ela ultrapassou todas as outras. Pelo aspecto, entendeu? É uma cirurgia segura e tal. Então, a lipoaspiração ultrapassou a próxima mamária. Ok. Encerramos então mais esta conversa com o Dr. Nelson Heller. Um abraço a todos, retornamos na próxima semana. Bom, como sempre, muito interesantes os comentários de nosso querido Dr. Nelson Heller. Bien, agora passamos a nossa esperada sequência, o comentário da semana, com o jornalista Flávio Pereira. Alô, amigos. Estou mais uma vez falando sobre eleições. Todos devem estar acompanhando esse início da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Eu ainda acredito que, mesmo valorizando as redes sociais, o processo de propaganda eleitoral no rádio e na TV é decisivo, porque o rádio e a TV têm uma credibilidade que as redes sociais ainda não adquiriram. Rádio e TV despertam no telespectador, no ouvinte, uma atenção e uma credibilidade importante. E isso é o diferencial. As pessoas estão muito entusiasmadas com alguns discursos. A experiência mostra que o voto, baseado apenas na emoção, é extremamente perigoso. Porque existem técnicas de persuasão, técnicas de publicidade, e aqueles candidatos com mais recursos valem-se disso, e conseguem transmitir uma emoção no eleitor, que vota, então, movido por essa emoção, e não pela razão, não por identificar do candidato, às vezes, a capacidade de gestão, a capacidade de legislar, de elaborar leis, enfim. Eu recomendo, mais uma vez, a todos os nossos amigos, acompanhem a propaganda no rádio e na TV, leiam, informem-se sobre os candidatos. O Brasil e os estados brasileiros precisam de gestão, de quem saiba gerir, e não de discurso fácil. E, eu vou aumentar o salário dos servidores, eu não vou promover aumento de impostos, eu vou dar gasolina grátis, gás grátis, restaurante grátis. Não existe almoço grátis. O momento é de dificuldades no país, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, para os estados que estão trabalhando ou no limite ou no vermelho. Então não tem discurso fácil, não tem solução fácil. Abram o olho com aqueles candidatos que estão prometendo o paraíso, caso sejam eleitos. Você pode estar recebendo a promessa do paraíso e depois da eleição ganhar de brinde uma estadia no inferno. Até a próxima. Bien amigos, eso fue todo por hoy. Muito obrigado por su asistencia a nuestro programa y nos encontramos la próxima semana, siempre aquí, Canal 6, a Grande Sul TV. Até mais.